Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da VCloud. E dando continuidade aqui no nosso tema Cloud AWS, hoje eu gostaria de gravar esse vídeo para a gente falar sobre dois serviços bastante conhecidos aqui na AWS. Provavelmente eu até já devo ter falado em algum momento deles, mas hoje eu queria falar de uma forma comparativa, né? Qual escolher em determinados cenários. E esses dois serviços que eu vou falar hoje é o SQS, né, o serviço de fila aqui da AWS, e o SNS, né, que é o serviço de notificação. Então eu vou falar deles aqui, né, o que cada um faz e em quais cenários utilizar cada um deles. Mas antes da gente iniciar o conteúdo, eu peço que para quem gostar do conteúdo, quem estiver sendo beneficiado, o conteúdo de alguma forma estiver utilizando, que deixe ali o seu like no vídeo, né? Se inscreva no canal para continuar recebendo ali as notificações e deixem sugestões, críticas, toda opinião será bem-vinda aqui para melhorar o conteúdo do canal e compartilhem também os vídeos para que possa alcançar mais pessoas que estejam aí na busca de aprender Cloud AWS, né? Ou aperfeiçoar os conhecimentos, vai ser de bastante ajuda. Bom, então vamos lá. Então aqui na AWS a gente tem outros serviços, né? Que a gente tem aqui, por exemplo, o Kafka gerenciado, o MSK, para também trabalhar ali com serviços de fila, né? Mas esse é um outro tema. Então hoje o foco aqui da gente falar é no SQS e no SNS. Então eu vou começar com o SQS aqui, ó. Basta a gente pesquisar aqui o Simple Queue Service, né? Começando a falar um pouquinho dele, é um serviço de mensageria bastante conhecido aqui na AWS, é um serviço de filas, na verdade, né? Bastante conhecido aqui na AWS. É totalmente serverless, né? Totalmente gerenciado, então o que facilita muito quando a gente precisa fazer desacoplamento de microserviço, integrar a aplicação, né? De alguma maneira a gente precisa que essas mensagens, e quando existem sistemas que precisam se comunicar e eles são assim, distribuídos, né? E eu preciso de alguma maneira guardar essas mensagens em algum lugar para que esses serviços possam consumir, possam publicar a mensagem nessa fila. E o SQS é um serviço que faz exatamente esse processo. Então ele é muito simples a criação, né? Vou demonstrar via console aqui para ficar mais visual, mas também para criar via infraestrutura como código, Terraform, CloudFormation, entre outros. Vai ter ali as particularidades de cada ferramenta, mas é relativamente simples. Então vou criar uma fila aqui e aqui vou começar a destacar algumas informações que é importante. O SQS ele oferece dois tipos de fila, as filas padrão e as filas FIFOs, né? O FIFO aqui é de First In, First Out, né? Ou seja, quando eu preciso trabalhar com mensagens de maneira ordenada. Se eu crio uma fila padrão, não é garantido a ordem dessas mensagens no momento do consumo, né? Então, o consumidor for consumir essa mensagem, a fila padrão ele não tem garantia da ordem. Já a fila FIFO, que no caso seria, traduzindo aqui, a primeira que entra, a primeira que sai, é quando eu preciso de um fluxo onde eu tenho que manter a ordem dessas mensagens. A gente poderia pensar como exemplo aqui, um e-commerce, que é o exemplo mais clássico de pedidos, né? Eu preciso ter uma ordem ali das mensagens para que os pedidos sejam processados na ordem que eles são realizados, né? Então, entre outros casos que também podem se enquadrar nesse cenário. Então, se eu preciso que sejam as mensagens na ordem, eu vou utilizar a fila FIFO. Se a ordem para mim não é um requisito, eu posso utilizar a fila padrão. Isso aqui vai interferir, pessoal, no volume de mensagens, né? Que na fila padrão eu tenho um volume maior de mensagem que eu posso trafegar ali. Na FIFO eu já tenho algo um pouco mais reduzido devido a essa necessidade de manter a ordem e o SQS vai garantir a ordem dessas mensagens. Então o processo aqui é muito simples, né? Aqui tem um alerta que é importante, uma vez criada o tipo da fila, a gente não pode alterar, teria que excluir e criar uma outra, mas é uma observação. Então eu vou criar uma padrão aqui só para a gente testar, que é bem tranquilo. Então eu vou colocar aqui uma fila de pedidos, por exemplo, pedidos-demo aqui, só para a gente fazer um exemplo. E aqui vem algumas configurações do SQS. Então eu tenho aqui o tempo de visibilidade. Esse valor é o tempo que a mensagem fica visível
Aliás, desculpe, é o tempo que essa mensagem fica invisível quando o consumidor está processando ela. Funciona da seguinte maneira: quando eu mando uma mensagem para a fila da SQS, eu naturalmente terei aplicações, né, ou serviços, pode ser serviço AWS ou outros serviços que vão consumir essa fila, eles vão processar essa mensagem. Então, no momento que um serviço ele pega uma mensagem, ele faz uma chamada de API GET, né, para a fila de mensagem para poder pegar essa mensagem. Quando ele pega essa mensagem, aqui eu defino por quanto tempo essa mensagem vai ficar invisível na fila para que o outro consumidor não pegue a mesma mensagem. E aí esse período aqui eu vou configurar ele seguindo aquele valor ali, que pode ser 0 para não ter nada até 12 horas. Eu vou calcular ele para que ele seja o suficiente para que a minha aplicação processe, né? Por exemplo, se eu cheguei à conclusão que ele precisa de 40 segundos para processar a mensagem, então eu vou definir esse valor. Se em 40 segundos o consumidor não conseguir processar essa mensagem, ela volta a ser visível na fila e outro consumidor pode pegar essa mensagem e tentar processar. Durante esse período, outros consumidores não conseguirão pegar essa mensagem porque ela não vai estar visível. Basicamente essa configuração. Eu tenho atraso de entrega na mensagem, aqui pode ser que eu deseje que tenha um delay, por exemplo, se eu trabalhar com consumidores que estão, ou pode ser um Lambda que é startado via trigger da mensagem, ou pode ser uma API que está consumindo um microserviço, não importa. Se eu quero que no momento que chega o consumidor já vai consumir, porque ele pode estar monitorando essa fila para consumir, eu posso definir que não, eu quero que ele aguarde, sei lá, 15 segundos para depois consumir. Então eu defino esse atraso na entrega aqui e ele vai ter esse tempo. Semelhante a isso, eu tenho aqui embaixo o tempo de espera do recebimento da mensagem, que também vai ser algo semelhante. Eu defino ali o tempo que essa mensagem vai aguardar para que ela seja consumida. E aqui, se eu quiser mais detalhes, tem aqui algumas informações que me ajudam a esclarecer. Ó. Aqui ele explica certinho o que fazer. Então, continuando aqui, eu tenho o período de retenção dessa mensagem. O SQS ele tem a capacidade de armazenar essas mensagens até que elas sejam consumidas. Porém, isso tem um período máximo. Então, a gente observa que aqui já está até descrita, né? Eu posso, no mínimo, de 1 minuto e no máximo de 14 dias. Então, ele retém essa mensagem, ele armazena ela por um período de 14 dias. Não pode superar esse período. Ultrapassados os 14 dias, ele vai excluir a mensagem. E aqui vem um default de 4 dias, né? E a gente pode configurar isso aqui para a necessidade que a gente possa ter ali no serviço. E outra observação importante é o tamanho máximo de payload útil que essa mensagem pode ter, né? O tamanho máximo da mensagem, que são 256 KB. Maior do que isso, o SQS não vai permitir o envio, a gente vai receber ali uma exceção. Existem maneiras de trabalhar com isso, usando o libs, por exemplo, do próprio SQS, mas aí é uma outra alternativa. Por padrão, é 256 o tamanho máximo dessa mensagem, 256 KB. Né? Aqui tem até um limite mínimo entre 1 e 256 KB. Seguindo aqui, a gente pode usar a criptografia do lado do servidor, né? E aqui a gente trabalha com o Amazon, o KMS, né? A gente pode fazer isso aqui, ó, por padrão ela vem habilitada, e usando a chave do KMS, a própria chave aqui do SQS, né? O KMS também posso usar a chave gerenciada, não tem problema. E aqui ele já até explica que ele gerencia para a gente. Aí eu posso habilitar ou não. Isso vai depender da minha política ali, dentro da minha empresa, do meu projeto e tal. Eu vou deixar desabilitado, porque a gente não precisa disso. E aqui é a política de acesso, aquilo que a gente já está acostumado, né? Então, o serviço da AWS, todos eles são integrados ao IAM e aqui eu posso definir as minhas regras, né? Aqui eu vou criar as minhas policies, vou pôr as minhas restrições, né? Quem pode consumir, se é só... Aí tem aqui as configurações do proprietário da fila, conta AWS, enfim, tem várias políticas que eu posso definir. Eu posso definir para o cliente, por exemplo, o consumidor só ter poder de consumir e deletar a mensagem, né? Após ter consumido, ele vai lá e deleta. Aí criar a fila, alterar a fila, esse tipo de coisa, a gente define as políticas da maneira que é necessário, usando o IAM. Esse é o padrão normal. Aqui, política de redirecionamento de mensagem. Aqui tem uma configuração da famosa Dead Letter Queue, né? Então a gente pode definir isso aqui. E aqui embaixo vem exatamente ela. A Dead Letter Queue, na verdade, são traduzindo, né, as filas de mensagem morta. Por exemplo, eu posso ter aqui uma fila SQS adicional.
se eu habilitar aqui, ó, eu vou perceber que eu posso escolher uma outra fila. Por exemplo, eu vou pegar essa fila demo aqui, ó. Então eu posso definir uma regra. Eu posso definir o número máximo de recebimentos. Então ele vai fazer uma tentativa, se eu definir, por exemplo, 10 vezes que está aqui, ele vai tentar 10 vezes a entrega dessa mensagem. Se ele não conseguir, ele vai direcionar essa mensagem para uma fila SQS, no caso que eu defini ali a minha fila demo, que será a minha fila de mensagens mortas, né? Aí ele tira da fila principal para não atrapalhar o processamento e depois a gente pode consultar essa fila, processar essa fila de mensagem morta, enfim, fazer aquilo que faz sentido na nossa regra de negócio. Isso aqui é como se fosse uma garantia que eu tenho um histórico disso aqui. Mas lembrando que mesmo sendo uma fila de mensagem morta, eu vou ter lá os meus 14 dias. Então, normalmente, isso aqui é utilizado em arquiteturas onde direciona mensagens com algum tipo de problema. E aqui eu estou definindo isso dentro da própria fila da SQS. Mas eu poderia criar uma fila apartada e a minha aplicação enviar para ela, não teria problema. Só que aí não estaria vinculado na fila de origem, né? E sim separado. Aqui eu estou vinculando a origem. Aqui o próprio SQS vai direcionar essas mensagens para a fila morta. É isso que ele vai fazer. Aqui são tags, né? Quando quer identificar com uma tag, como todos os outros serviços. Então, vou criar a fila aqui, não tem mistério, a fila já foi criada. E aqui eu vou ter mais algumas informações, né? Aqui eu posso usar o próprio SNS para consumir essa fila do SQS, não tem nenhum problema. Isso é uma arquitetura bem comum, muitas pessoas trabalham com isso. Eu posso usar um trigger do Lambda, né? Eu posso configurar aqui um Lambda, eu tenho acesso aos Lambdas que eu tenho desenvolvido, eu posso criar outros. O que isso vai me permitir fazer? No momento que chega, o SQS recebe uma mensagem, automaticamente ele triga o Lambda para que o Lambda processe essa mensagem. Essa é uma forma de fazer. Event Bridge pode ser integrado também com o SQS, né? Então eu posso conectar na fila e quando chegou a mensagem eu posso acionar um outro serviço. No caso aqui, seria interessante para serviços que não são integrados diretamente com o SQS, né? Mas poderia fazer outras formas diferentes de usar nas minhas arquiteturas. Aqui é onde fica dizendo qual é a minha fila de mensagem morta, a minha dead letter queue, a minha DLQ, quantas números alternativas eu posso editar. Monitoramento integrado ao CloudWatch, mesma coisa, aqui a gente consegue ver fluxo de mensagem, ver como é que tá, tem todos esses dashboards aqui default já, mensagem enviada, para a gente ter umas métricas ali, né? Então a gente pode ver direto no CloudWatch ou pode olhar direto aqui nesse painel com esses dashboards aqui. A marcação são as tags, normal, político também é questão de segurança, a gente visualiza que pode alterar, criptografia, que a gente já passou ali, e os redirecionamentos para a fila de mensagem morta. A gente pode fazer algumas alterações se for necessário. Então, é bem simples a configuração. Aqui ele tem um resumo daquela primeira parte que a gente fez, né? Aí tem essas questões de deduplicação, limite de tarefa de transferência da FIFO. Eu não vou entrar a fundo nisso, vou fazer num segundo momento isso. E vamos pegar mais aqui para entender o conceito básico mesmo. E aqui eu posso enviar mensagem, né? Então, simplesmente eu vou escrever aqui, ó, mensagem teste, eu faço o envio aqui, como eu falei, eu posso pôr o atraso, e eu também posso incluir atributos nessa mensagem, né? Então eu defino o nome, o tipo do atributo e um valor para ele. Aqui a gente tem 3 tipos disponíveis, isso aqui pode ser usado na hora de processar, posso usar para alguma finalidade, né? Então isso fica vinculado à minha mensagem, sem contar que o próprio SQS vai gerar um ID único para essa mensagem, que é o identificador dela, que normalmente a gente pode utilizar ele, por exemplo, na hora de fazer a deleção da mensagem ou fazer algum tipo de monitoramento, rastreio, log, esse tipo de coisa. Então basta colocar a mensagem aqui, eu não vou enviar atributos e a gente coloca Opa, agora eu coloquei aqui, pessoal, deixa eu só limpar conteúdo e agora vai. Mensagem teste SQS. Só colocar aqui. E aqui a gente faz o envio da mensagem. Ele já publicou a mensagem. Se a gente for ver os detalhes, como eu falei, ele gerou um ID aqui, que é exclusivo dela, um MD5, que é um hash da mensagem, e aqui a gente não tem nenhum atributo. Então a gente pode voltar aqui nessa fila. Se a gente for observar aqui, deixa eu ver se ele já vai mostrar aqui, ó, uma mensagem disponível para o consumo. E se a gente quiser ver essa mensagem, eu vou enviar e receber. Eu venho aqui pesquisar a mensagem, ele vai para mim rastrear a mensagem, tem aqui os dados, o tamanho da mensagem. Esse número de recebimento, pessoal, é esse aqui, ó. Então, quando ele atingir 10 aqui, ele vai jogar para DLQ.
que a gente fez. Então ele vai ficar fazendo essas tentativas. E aqui, se eu clicar, eu abro e eu consigo ver a mensagem, os atributos e os detalhes dela. Tem toda a informação dela, data, primeiro recebimento, enfim, tem várias informações aqui que podem ser muito úteis na hora de fazer um rastreamento, criar um log e uma auditoria. Bom, pessoal, então o básico do SQS é isso. Eu ia fazer em um vídeo só, mas eu acho que vai ficar muito extenso, então eu vou encerrar esse vídeo falando do SQS e vou fazer a parte 2 falando do SNS, e aí a gente fecha fazendo uma comparação dos dois. Então eu espero que tenham gostado e até a próxima.